A gente tinha falado na aula passada sobre as classificações de motores, né? Eu acho que ficou faltando uma só lá sobre a potência específica, mas é um detalhe que depois a gente vai acabar voltando quando falar sobre potência mesmo, né? Os cálculos de potência que a gente vai ter, tá? Então, se quiserem, dê uma lida lá no livro. Lá fala um pouquinho sobre isso, mas também fala de uma maneira um pouco resumida. Depois a gente vai entrar com mais detalhes nisso. Mais importante agora é a gente começar os ciclos termodinâmicos, né? Então, a aula de hoje vai ser sobre isso, tá? Essa vai ser uma aula só de introdução, beleza? A gente vai estudar ciclos com bastante detalhe, inclusive os modelos matemáticos dos ciclos. Hoje vai ser só uma revisão de como funcionam os motores, vendo isso através de diagramas de ciclos termodinâmicos, né? Bom, primeiro eu vou definir isso que eu já defini numa primeira aula o que é ciclo, né? Mas só para relembrar, o ciclo que a gente fala aqui nada mais é do que uma sequência de fenômenos físicos e químicos, né? Aos quais o fluido ativo é submetido periodicamente. Então, para ocorrer um ciclo, né, para ser um ciclo fechado, o fluido tem que percorrer uma mesma série de processos de maneira periódica, repetida, e voltar ao seu estado inicial no final, né? No nosso caso aqui de motores, vocês vão ver que não se trata de um ciclo fechado no sentido do fluido ficar confinado, né? O fluido, ele sempre a gente vai ter entrada e saída de massa, diferente dos ciclos que a gente estudava na termodinâmica, né? Na termodinâmica, a gente visualizava os ciclos termodinâmicos, né? Por vários diagramas, eram diagramas 2D, né? Diagramas bidimensionais, normalmente em coordenadas cartesianas, e cada eixo representava uma propriedade do fluido. Alguns diagramas que a gente costumava utilizar bastante era pressão, volume específico, pressão, temperatura, temperatura, entropia, né? Então, cada um desses diagramas dava uma informação relevante para a gente sobre algum dos processos, né? Então, era muito comum a gente pegar um mesmo ciclo e analisar ele por diversos diagramas. Às vezes, num diagrama PV, algum dos processos era uma curva que a gente não conhecia, era uma curva inclinada que a gente não tinha noção do que era. Mas aí, ao traçar o PT, por exemplo, a gente percebia que essa parte da curva era uma isoterma. E aí a gente percebia entendia como que se dava o processo físico, né? Então isso é muito comum, tá? Isso aqui na prática também de engenheiro, na prática de engenharia, né, na vida de vocês como engenheiros, vocês vão ver isso muito, tá? Uma aplicação disso que eu tive que usar, por exemplo, foi para analisar o ciclo de refrigeração de sistema de ar-condicionado. É desse jeito também, você pega o ciclo de refrigeração padrão a ar, né, aquele que a gente estuda em refrigeração mesmo, na disciplina, e olha ele por diversos diagramas. E é extremamente importante fazer isso para você entender onde que cada equipamento da sua máquina é utilizado, né? Então, dependendo do diagrama, eu consegui entender como que a válvula de expansão do ar-condicionado funcionava, como que o compressor funcionava, como que o trocador de calor dele funcionava, né, a evaporadora. Então, isso é bem importante da gente lembrar, tá? Para um mesmo ciclo, podemos fazer vários diagramas e cada um dá uma informação diferente. Quando a gente estudava lá na termodinâmica, tinha alguns ciclos notáveis, né? Alguns que a gente ficava falando um tempão sobre eles. O ciclo de Carnot, o ciclo de Brayton, tinha o ciclo Rankine, tinha vários outros. E esses eram ciclos que modelavam várias máquinas nossas. Então, turbinas a gás, turbinas a vapor, motores mesmo, né, motores de combustão interna, tudo isso pode ser modelado por alguns ciclos notáveis, beleza? Só que uma coisa que a gente sempre ressaltava também em termodinâmica, que o professor deve ter ressaltado com vocês, eram as simplificações, né? As hipóteses que a gente assumia para entender de maneira mais didática o ciclo. Era sempre tudo muito ideal, né? Tanto que o ciclo de Carnot é o ciclo mais ideal de todos, né? Mesmo os outros que eram feitos para máquinas já, por exemplo, o ciclo Brayton e tal, era aplicado em turbina, mesmo eles apresentavam várias simplificações. E a gente precisava estar ciente disso, né? De que o que a gente está olhando ali é uma idealização, é um modelo. Lembra disso, tá? Isso aqui também, na engenharia, vocês devem ter visto muito isso já nas disciplinas, né? E na prática vocês vão ver.
A gente sempre cria modelos das coisas, né? E é aquilo que tem um professor meu que falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, modelou, tá errado. E é verdade, é no sentido de, tipo assim, se você fez um modelo de uma coisa, você já está errando. Você já está introduzindo ali um erro, porque o que é real nunca pode ser modelado de forma exata. Sempre você tem um grau de precisão no seu modelo, né? Então, sempre que você modela algo, você está introduzindo um erro. Ele pode ser aceitável ou não, tá bom? Então, beleza. Só uma introduçãozinha e alguns comentários aí importantes. Para os motores que a gente vai estudar nessa disciplina, né, dois tipos de diagramas podem ser obtidos assim experimentalmente e foram obtidos ao longo dos anos com uma certa facilidade. É o diagrama pressão-volume e pressão alfa. Esse alfa aqui é o ângulo da manivela lá que a gente falou, que a gente desenhou aquele pistão e mostrou o ângulo. Vai ter uma foto aqui na frente que vai mostrar de novo. Beleza. Repara que é uma coisa que eu fiz questão de pôr diferente. Aqui era para ser P minúsculo, tá? Mas esse V maiúsculo eu pus de propósito, porque a gente está olhando, nesse caso, a pressão pelo volume do cilindro, né? O volume que está sendo considerado como o volume do cilindro no pistão, no motor, né? Quando a gente fazia aqui, ó, a pressão, esse Vzinho, era o volume específico, lembra disso? Era o volume por unidade de massa, tá? Aqui vai ser o volume total mesmo do cilindro que a gente vai estar olhando. Bom, aqui só uma parte histórica, eu não vou entrar muito nisso, se vocês quiserem tem no livro digital, tem no Brunetti, tem no Haywood também. Ele explica como que era feito esse diagrama antigamente, né? Porque antigamente você não tinha os softwares sofisticados que a gente tem hoje para gerar essas curvas termodinâmicas. Então o que o pessoal fazia era utilizar um indicador de pressão, tá? O indicador de pressão era um dispositivo que podia ser totalmente mecânico e o Otto já usava ele. O Otto já tem até uma foto no livro, acho que no digital também tem, no Brunetti Físico tem, que mostra o dispositivo que o Otto usou para ver os primeiros motores que ele fez, né, para verificar o funcionamento deles, tá bom? Mas isso é uma coisa assim, relativamente ultrapassada, tá? Hoje em dia, com o grande advento da instrumentação eletrônica, né, do sistema de computação, outros dispositivos muito mais precisos são utilizados para gerar de maneira até muito mais rápida os diagramas citados, tá? Aqui só uma foto só para ilustrar, então você tinha um tambor onde você tinha um papel onde seria tracejado o valor da pressão à medida que o pistão se mexia, né? Aqui tem todas as interligações com a tomada de pressão lá do motor, né? E com base nisso aqui você conseguia, né, se tivesse uma calibração boa, se fosse um equipamento bem projetado, você conseguia fazer o tracejado aqui da pressão e aí geraria a sua curva, certo? É mais ou menos isso. Lá no livro ele explica com mais detalhes como isso funciona, eu acho que não convém aqui pra gente perder tempo com isso, beleza? Ó, primeiro diagrama que a gente vai falar, a gente vai começar com o diagrama pressão-volume de um motor Otto 4 tempos, tá? Um motor então de ignição por faísca, motor de gasolina mesmo que a gente está acostumado, beleza? Essa é uma visão geral dele, vamos falar sobre cada processo especificamente. Vocês devem se lembrar que quando a gente fala de termodinâmica, a gente sempre olha processo a processo, né? Então, do 1 ao 2, do 2 ao 3, 3 ao 4, do 4 ao 1. E aí você fecha o ciclo. Bom, o primeiro processo, do 1 ao 2, a admissão. Então, olha só, esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra a posição do pistão aqui embaixo, tá? Então, aqui é o ponto morto superior e aqui é o ponto morto inferior. Ele mostra a posição do pistão com base em cada processo que está acontecendo no ciclo. No processo de admissão, a gente já falou sobre isso, né? Mas só falando novamente, quando você vai fazer a admissão, o pistão começa lá no ponto morto superior, né? Que é esse ponto 1 aqui. E aí ele começa a descer, ele vai descendo até o ponto morto inferior. A válvula de admissão é aberta, né? E com ela aberta, o cilindro fica em comunicação, fica comunicando com o ambiente, né? Então a pressão dele quase se iguala à pressão atmosférica. Por isso que aqui no eixo da pressão,
a gente vê um valor relativamente constante, tá? Essa linha laranja aqui é o processo que a gente está utilizando. A pressão dentro do cilindro é um pouquinho menor que a atmosférica. Por quê? Por causa da perda de carga que teve no escoamento da mistura ar-combustível através do sistema de admissão. Lembra que quando você tem fluido escoando, você tem perda de carga, né? Você tem perda de energia devido ao atrito, devido a um monte de questões, a própria recirculação do fluido. Então isso pode fazer com que haja perda de carga e a pressão seja um pouquinho menor que a atmosférica, beleza? E aí essa mistura então é succionada para dentro do cilindro, né? Então nesse caso que a gente tem um aumento de volume, repara o volume aqui ó, em 1 e o volume em 2, né? Então você aumentou o volume nesse eixo e manteve a pressão praticamente constante, tá bom? Então seria um processo praticamente isobárico, depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, processo 2.3, compressão, né? Nesse caso, assim que o pistão chega aqui no ponto morto inferior, que acabou de admitir a mistura, a válvula de admissão fecha, né? Então o cilindro está completamente selado, fechado, e o pistão começa a comprimir aquela mistura que tinha sido admitida, indo do ponto morto inferior ao superior. Repara que aqui você tem um aumento da pressão, né? A própria compressão da mistura faz aumentar a pressão, naturalmente. Mas olha a diferença, olha o tantinho que essa pressão sobe antes de acontecer a faísca e depois que acontece, né? Então, até aqui, até esse ponto aqui, a gente tinha um aumento de pressão só devido à compressão mesmo do gás. Então, se eu fosse traçar aqui, ó, essa seria a pressão logo antes da faísca e essa aqui seria a pressão no início da compressão, né? Então esse aqui seria a variação de pressão só devido à compressão da mistura, certo? Aí ocorre a faísca. Quando ocorre a faísca, a mistura entra em ignição, né, e ocorre a combustão. E aí, devido ao processo de combustão, isso é um processo exotérmico e tal, faz com que os gases queimados tenham uma alta pressão e empurrem gerem uma alta pressão dentro do cilindro, né? Uma altíssima pressão, que é exatamente essa diferença de pressão aqui, ó. Repara o tanto que a pressão agora aumentou muito mais, né? Ela aumentou muito mais depois da combustão do que só devido à compressão, né? Então essa que é a grande vantagem da combustão, você consegue fazer um aumento de pressão muito grande, tudo bem? Então olha só, nesse caso, a gente tem aqui uma diminuição do volume, certo? Estamos diminuindo o volume, comprimindo aquela mistura, apertando ela, e do nada a gente tem um aumento muito abrupto da pressão. Então esse aqui é um processo de compressão, tá? Você tem diminuição de volume e um aumento drástico da pressão, beleza? Beleza. Depois que o pistão está lá no ponto morto superior, né, acabou de comprimir, já ocorreu a combustão, aí sim é aquilo que eu tinha começado a falar. Os gases da combustão empurram fortemente o pistão lá para baixo, né? Eles têm uma altíssima pressão, pressão aqui nesse ponto, e isso faz com que o pistão seja empurrado lá para baixo, até o ponto morto inferior, com uma alta pressão, né? Esse é o tempo de potência, o tempo útil do ciclo, é o tempo que a gente consegue gerar trabalho positivo no motor, beleza? Então é basicamente isso. Esse aqui, o importante lembrar que é o tempo de potência. É um processo então que você tem um aumento de volume, né? Se você aumenta o volume, você diminui a pressão, naturalmente. Tudo bem? Isso aqui é uma coisa característica, né, da expansão de gases, né? Quando você aumenta o volume, você diminui a pressão. Tudo bem? PV igual a NRT, vocês lembram disso, né? Então tá. O último processo é o escape, né? Aqui do 4 até o 1. Então, um pouquinho antes do pistão chegar no ponto morto inferior, a válvula de escape é aberta, né? Esse processo é basicamente a rejeição dos gases para o ambiente. Então você vai expulsar os gases para o ambiente, né? Esses gases eles estavam a uma alta pressão, então eles saem rapidamente do cilindro e o pistão vai do ponto morto inferior ao superior com uma pressão muito próxima da atmosférica, tá? Por isso que, de novo, é uma linha quase paralela ao eixo V, né? É uma linha quase de pressão constante, tá? Então, de novo, um processo que pode ser modelado,
para um processo isobárico, tudo bem? Com uma certa imprecisão. Beleza? Então eu vou parar a aula por aqui, vou fazer a próxima só do motor diesel, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, e aí a gente continua. Valeu!